Gente, mais uma vez eu queria citar esse acróstico, que é relacionamento, edificação, discipulado e envio, porque eu acho que eles conversam muito entre si. E eu acredito muito que o discipulado é uma abertura para que a edificação seja feita, algo seja edificado, e a identidade seja firmada. E assim a gente consiga reproduzir e enviar alguma coisa. E eu acredito também na grande comissão que o Senhor nos deu. Acredito muito na ordem que Ele nos deu. Ele não fez assim, se vocês quiserem, se vocês se sentirem confortáveis, vocês vão, façam discípulos. Não, Ele fez... toda a autoridade me foi dada, portanto vão, isso é uma ordem, e depois ele fez assim, ensina o que eu tenho ordenado a vocês. Isso fala sobre uma responsabilidade, sobre a responsabilidade de cuidar de vidas e sobre a responsabilidade de cumprir aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu pesquisei um pouco sobre o significado da palavra discipulado, uma pesquisa bem profunda no Google, e vem do latim discípulos, e significa aprendiz ou seguidor. E no grego significa alguém que segue preceitos e instruções. E teve uma vez também que eu já preguei, já falei na verdade na minha rede, ministrei sobre essa palavra, sobre discipulado, e perguntei para elas qual era a visão sobre o discipulado, e elas disseram que era vida na vida, era 1 a 1, o discipulado era na prática, estar junto, crescer mutuamente. E isso eu levei muito do meu coração. Mas eu queria contextualizar um pouco vocês sobre o que a gente leu em 2 Timóteo. Paulo, ele provavelmente estava em prisão domiciliar, ou ele tinha voltado a exercer o seu ministério, novamente foi preso, então ele já sentia que já estava chegando perto do fim. Então ele fez assim: Timóteo, venha logo ao meu encontro. E esse discipulado entre Paulo e Timóteo me chama muito a atenção, desde sempre, desde que eu leio, e eu fico, nossa, meu Deus do céu. Ele foi e falou, recomendou, advertiu Timóteo, que é o seu amigo, que ele via como amigo, como filho espiritual e como discípulo. E a partir daí, a gente pode tirar alguns pontos, amém? Vocês estão me entendendo até agora? Amém. E o primeiro ponto que eu queria entrar com vocês é o líder ou discipulador. Eu entendo que todos nós temos domínio sobre alguma coisa, sobre algum assunto, e quando nós temos esse domínio, quando a gente entende de algo, a gente normalmente compartilha. Um exemplo, você tem o seu curso de formação e você compartilha de forma tão cativante que aquela pessoa, ela quer se matricular assim, de um dia para a noite. Tem uma menina no Let's Go, que toda vez que passa por mim, ela fala: Catê, acho que vou fazer direito. Catê, estou pensando em fazer direito. Eu fico, meu Deus do céu, doidinha, bichinha. Mas a gente sempre para conversar e a gente fala sobre o propósito, sobre o objetivo que Deus tem dentro daquilo, sobre algo que vai mover o reino de Deus. E não somente aquela nossa própria vontade. O discipulador, normalmente, ele inspira alguém. O discipulador, ele vê algo diferente em alguém. O discipulador, ele olha e faz assim: caramba, talvez Maíla tenha um jeito peculiar, diferente de fazer dinâmicas nas reuniões que Catê talvez não tenha. Maíla sabe fazer a dinâmica diferente. Porque essa habilidade de Maíla a gente sabe. E a gente sempre procura mais quando quer fazer uma dinâmica. Mas a gente entende que o discipulador, ele é amigo, ele promove unidade, ele traça objetivos, ele estimula o crescimento, ele exercita a nossa fé, ele está ali ao nosso lado. Você consegue lembrar de alguma pessoa assim na sua rede? Você consegue pensar em algum discipulador? Você está aqui comigo? E você consegue pensar em alguém assim, que você... Nossa, eu penso nessa pessoa e essa pessoa me estimula a fazer alguma coisa. É um exercício na fé estar junto dessa pessoa. E muitas vezes a gente pensa que não existe em algum momento da nossa vida, mas aqui dentro da nossa igreja a gente consegue enxergar discipuladores dessa forma. Gente, quem consegue nos impulsionar através da palavra de Deus, como Elaine faz?
Quem consegue nos aconselhar como o Dan faz? Quem consegue estar perto e promover um crescimento saudável como o Neto? E a gente pode ver isso não só aqui dentro do templo, mas muitos exemplos na palavra de Deus. E é aí que a gente deve caminhar. 3 segundos. Eu ouvi alguém contando aqui, viu? Em um estudo sobre discipulado, eu li assim: em sua essência, o termo se refere ao processo de aprendizado e crescimento espiritual pelo qual um cristão passa sob a orientação de um líder mais experiente, conhecido como discipulador. E aí, vocês lembram que eu acabei de falar que dentro da Bíblia nós podemos achar muitos líderes dessa forma, muitos discipuladores que foram dessa forma, como Moisés, como Davi, como Jael, como Débora, como Josafá, que independente do que tinha acontecido com seus antepassados, ele se firmou na palavra de Deus, conseguiu desenvolver algo assim, sobrenatural. O próprio Paulo, que a gente acabou de ler, e o melhor e maior de todos, que é Jesus. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente consegue enxergar o que Jesus enxergou, basicamente. Porque se não fosse a própria palavra falando que Jesus enxergou algo diferente em Pedro, em André, em João, em Tiago, a gente não saberia. Porque quando ele estava caminhando à beira do mar da Galileia, ele olha para André, ele olha para Pedro e faz assim. E eles estavam pescando, jogando a rede. Ele faz assim: ó, siga-me aí, na moral, na minha versão atualizada. Me siga e eu farei de vocês pescadores de homens. E se a Bíblia só parasse aí no Pedro e André estavam jogando suas redes, pois eram pescadores, a gente não teria a noção de que o Senhor enxergou algo diferente. A gente pararia ali, ok, são pescadores. Mas a palavra de Deus fala que Jesus diz assim: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ele conseguiu enxergar um potencial, uma habilidade que provavelmente a gente não imaginaria. Aos olhos humanos é complicado de enxergar de fato. Muitas vezes a gente não consegue enxergar esse potencial que um discipulador consegue enxergar na nossa vida. Jesus, além de chamar os seus discípulos, ele apresenta o caminho, porque ele é o próprio caminho. Normalmente, o discipulador, ele vai direcionar, ele vai interceder ao ponto de se colocar na brecha, ele vai afirmar e ele vai guiar segundo a palavra de Deus, que é o nosso fundamento. Humberto compartilhou essa palavra sobre fundamento no sábado passado e foi extraordinário. Se você perdeu, você pode assistir depois no YouTube. Mas eu acho muito incrível isso que a Bíblia nos relata em relação ao que Jesus fez com os discípulos. Mais adiante a gente vê os confrontos que acontecem com Pedro. E Pedro, por muitas vezes, ele pode ter sido um pouco assim, sem temperamento. Eu falo que Pedro é uma pessoa que é sanguínea ou colérica. E tipo, se adequa muito nesses temperamentos. Porque é inimaginável a gente pensar que Jesus escolheria alguém que corta a orelha de um soldado, que acaba sendo assim, totalmente contrário ao que a gente pensa de uma pessoa sã. Mas, por mais que Pedro pudesse se sentir ofendido em algum momento, quando Jesus perguntou a ele sobre amá-lo mais de uma vez, foi necessário, porque trouxe a responsabilidade do que Jesus fez por ele, de cuidar dele, e trouxe a responsabilidade dele entender o que é cuidar de vidas, o que é discipular vidas, quando Jesus fala assim, ó, então apacenta as minhas ovelhas, então você vai edificar a igreja de Cristo. E lá em João 21:15 a gente vê isso, quando Jesus fala: Pedro, você me ama? Amo, Jesus, você não sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Olha, Pedro, mas tu me ama mesmo? Eu amo, Jesus. Tu não sabe? Então apacenta os meus cordeiros. Mas tu me ama, Pedro? Caramba, acho que eu já estou ficando triste. E aí ele fala: Jesus, tu não sabe que eu te amo. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas.
Já já a gente chega na continuação desse versículo. Mas vamos voltando para Paulo, quando a gente entende que mais à frente, em 2 Timóteo, ele fala assim: olha, Timóteo, você compreende o meu caminhar. Você estava junto de mim, estava perto de mim. Você conhece minha conduta, você conhece a minha fé, você conhece a minha paciência, você conhece meu ensino. Então eu vou te advertir. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Corrija, exorte, repreenda, mas ensine com toda a paciência, assim como você me viu fazer. Havia uma razão para que Paulo pedisse que Timóteo fizesse isso. Porque não existia um espírito de covardia, mas existia um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, que habitou não só na avó Lloyd, não só na mãe Eunice, mas que continuou no discipulado entre Paulo e o filho espiritual dele, Timóteo. E aí que eu já quero puxar para o segundo ponto, que é o discípulo. O discípulo, muitas vezes a gente fica assim: nossa, como é ser o discípulo? Mas eu entendo que para nós sermos discipuladores, nós precisamos saber ser discípulos. Para que a gente seja liderado, a gente precisa saber ser. Para que a gente seja líder, a gente precisa saber ser liderado. E isso conversa, o discipulado conversa entre o discipulador, entre o discípulo. É aí dentro que o discipulado acontece. Desde muito cedo, Timóteo ele foi instruído e ele foi firmado na fé de Cristo. E aí ele foi intimado por Paulo a vir logo ao meu encontro. Venha logo, Timóteo. Se você continuar lendo em 2 Timóteo, ele fala: vem logo, Timóteo, ao meu encontro. E ele fala assim: olha, traga minhas capas, traga minha capa, e traga alguns livros e principalmente um pergaminho. E isso traz para mim, Caterine, uma visão de que Timóteo não só conhecia a parte de ensino espiritual de Paulo, não só, que é muito importante, não só a fé, não só a paciência que ele falou sobre o ensino, sobre a pregação do evangelho, mas também sobre estar perto, sobre conhecer o seu discipulador lado a lado, um a um. Timóteo era alguém com quem Paulo poderia contar. Timóteo era alguém com quem Paulo olhou e fez assim: olha, traga aí minha capa, traga aí meu livro, traga aí o meu pergaminho. Venha logo ao meu encontro, por favor, Timóteo, venha. E eu entendo que Dan falou que eu sou do louvor, sou líder da rede, sou supervisora, tenho muitas atribuições, e por eu ter muitas atribuições aqui dentro da igreja, é necessário que eu tenha discipuladores também, porque eu não conseguiria caminhar sozinha. Através do ensino da palavra de Deus, eu consigo compreender o que calma, Caterine, vamos com calma. Vamos por esse caminho. Vamos orar a Jesus, vamos interceder por isso, vamos fazer tal coisa. Não é melhor dessa forma? Eu consigo entender que eu tenho um suporte dos meus discipuladores. E o suporte que os meus discipuladores são para mim, eu quero ser para as minhas discípulas. Eu quero ser para a Rede Sold. Eu quero ser para a Supervisão Verba. Eu quero que as pessoas do louvor consigam contar comigo. E foi assim que eu enxerguei como Timóteo era para Paulo e como nós devemos caminhar também. Uma coisa que eu vivi dentro da supervisão foi semana passada, que foi um dia muito massa, inclusive. A gente teve o redão, depois a gente estendeu com a reunião da supervisão. E eu estava compartilhando com elas, eu disse para elas que eu seria tão racional que seria vulnerável. E foi uma experiência assim, sem igual, porque no ambiente que eu tentei informar de pedir perdão, de ensinar sobre o amor, eu fui amada. De ensinar sobre cuidado, eu fui cuidada. Tem uma supervisionada minha, Jéssica, ela compartilhou uma palavra assim, de outra perspectiva. Vocês lembram que Maíla falou sobre o paralítico, o relacionamento com os amigos, que é importante a gente escolher as pessoas que estão andando com a gente. E Jéssica trouxe uma visão tão diferente disso, que eu fiquei, meu Deus do céu, quão importante é estar junto dessas meninas, porque elas me levam para perto de Cristo. Jéssica fez assim, olha, assim como você diz que você
que você pode ser o nosso suporte, que você está aqui para nos ajudar. A gente quer que você entenda que a gente também está aqui para te ajudar. A gente também está aqui para levar você até Jesus e que você não paralise o seu ministério, para que você continue andando. Gente, dessa forma eu acordei assim, parece que o Senhor tocou no meu coração e eu fiz, meu Deus do céu, era esse suporte que eu estava falando, era disso que eu estava falando, e elas compreenderam, elas foram o meu suporte no momento que eu estava tentando ser o suporte delas. E uma coisa que a gente leu agora em 2 Timóteo foi que Paulo fez assim: olha, Timóteo, não apague a chama do dom de Deus que você recebeu através da imposição das minhas mãos. E a partir desse momento que Jéssica falou sobre esse versículo, eu entendi que a chama do dom de Deus não foi apagada dentro de mim. E a chama do dom de Deus continuou através de mim, continuou através das minhas discípulas, vai continuar através das discípulas delas, porque eu acredito que tudo isso tem uma fundamentação, tem um fundamento, tem uma base, e é a palavra de Deus. E é a partir daí que a gente deve andar. Em Hebreus, está todo mundo entendendo até agora? Amém, glória a Deus, Senhor Jesus, é bom. Em Hebreus 13:7, fala assim: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Nós, discípulos, também temos o papel essencial dentro do discipulado, justamente por esse caminhar. Mesmo sem saber, você está animando o seu líder. Você está levando o seu líder até Jesus. Você não está deixando ele paralisar. Você está fazendo com que ele continue o ministério dele e alivie uma carga que talvez a gente não enxergue. Eu saí dessa reunião de supervisão entendendo totalmente o versículo de Salmos que fala assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é muito bom. Vamos lá. Eu acredito muito que havia uma razão, havia um poder, havia um equilíbrio, havia um amor. E é por isso que nós continuamos andando. É por isso que nós continuamos seguindo. É importante que o discípulo queira essa ajuda do discipulador. É importante que o discipulador entenda qual é o seu papel dentro do discipulado, para que os dois consigam andar juntos em um só propósito. A partir daí, eu queria entrar no terceiro ponto, que é o discipulado. Quando Jesus cumpriu sua missão entre os homens, ele se fez servo de todos, curando os doentes, cuidando dos abatidos e pregando o evangelho às multidões. Em tudo, se concentrou na tarefa de fazer discípulos, pessoas que aprendessem dele e seguissem os seus passos e continuassem. Antes de subir ao céu, ele disse: vão e façam discípulos. Jesus, ele nos ensinou a sermos humildes, para que a gente proclamasse a mensagem de forma eficaz. Ele mostrou pra gente que o servo, ele consegue ser naquela discussão, vamos lá. Naquela discussão entre os discípulos, eles falam assim: nossa, quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior? E Jesus fala: o maior é o menor, é aquele que se faz servo. E Jesus se fez servo, ele se fez homem e nos ensinou aí o papel do discipulado também. O discipulado é reprodução de qualidade que assegura que o processo de multiplicação espiritual continuará de geração em geração. Essa foi uma frase de um livro, A Formação do Discípulo, de Kate Phillips. E quando eu li isso, eu fiquei: meu Deus. Porque eu, Caterine, entendo que a gente pode realmente ter o nosso liderado, a gente pode realmente ser o líder, a gente pode realmente ser o liderado, estar ali numa rede. Mas a gente só consegue ser discípulo de Jesus quando a gente morre para nós mesmos e começa a viver a vida de Jesus, que já não vivemos mais no corpo, mas nós vivemos no Filho de Deus. E é por isso que a gente precisa entender que aquele que crê
ainda que morra, viverá. E aquele que permanecer conectado na videira verdadeira, esse dá frutos. E o que não dá frutos, ele é arrancado e jogado fora. A gente precisa entender a nossa posição dentro do reino de Deus. A gente precisa entender que não somos nós quem guiamos as coisas, mas é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes. E não interessa o que A fala, o que B fala, mas o que interessa é a palavra de Deus que está aqui e que eu estou falando. Jesus é maior que todas as coisas. Jesus é maior que todas as coisas. E não interessa o que digam, o que pensem, mas interessa aquilo que o Senhor está ensinando através da palavra dele.